São Gregório Nazianzeno, amigo de São Basílio, fala com muito prazer e ufania de sua íntima amizade, descrevendo-a do modo seguinte: parecia que em nós havia uma só alma para animar os nossos corpos e que não se devia mais crer nos que dizem que uma coisa é em si mesma tudo quanto é e não numa outra. Estávamos, pois, ambos em um de nós e um no outro. Uma única e a mesma vontade nos unia em nossos propósitos de cultivar a virtude, de conformar toda a nossa vida com a esperança do céu, trabalhando ambos unidos como uma só pessoa para sair, já antes de morrer, desta terra perecedora. Santo Agostinho testemunha que Santo Ambrósio amava Santa Mônica unicamente devido às raras virtudes que via nela e que ela mesma estimava este santo prelado como um anjo de Deus. Mas, para que deter-se tanto tempo numa coisa tão clara? São Jerônimo, Santo Agostinho, São Gregório, São Bernardo e todos os grandes servos de Deus tiveram amizades particulares sem dano algum para a sua santidade. São Paulo, repreendendo os pagãos pela corrupção de suas vidas, acusa-os de gente sem afeto, isto é, sem amizade de qualidade alguma. Santo Tomás reconhecia com todos os bons filósofos que a amizade é uma virtude e entende a amizade particular porque diz expressamente que a verdadeira amizade não pode se estender a muitas pessoas. A perfeição, portanto, não consiste em não ter nenhuma amizade, mas em não ter nenhuma que não seja boa e santa. Capítulo 20. Diferença das amizades vãs e verdadeiras. Vou te dar agora, Filoteia, um aviso importantíssimo e uma regra geral. O mel de Heracleia, de que já falei, e que é um veneno muito destrutivo, assemelha-se muito ao mel ordinário, que é tão saudável, e há grande perigo de tomar um pelo outro, ou de tomar uma mistura de ambos, porque a utilidade de um não impede a malignidade do outro. Também quanto às amizades, é preciso muito cuidado para não nos enganarmos, principalmente tratando-se de uma pessoa de sexo diverso, por melhores que sejam os princípios que nos unam a ela, pois o demônio tapa os olhos aos que se amam. Começa-se por um amor virtuoso, mas se não se tomarem precauções prudentes, o amor frívolo se vai misturando, e depois vem o amor sensual e, por fim, o amor carnal. Sim, mesmo no amor espiritual, não se está livre de perigo se não se sabe premunir-se de desconfiança e vigilância, conquanto o engano aqui não seja tão fácil, porque a inocência perfeita do coração descobre imediatamente tudo o que se pode ajuntar aí de impuro. Assim como as manchas aparecem muito mais sobre o branco. Eis aí a razão, porque quando o demônio quer corromper um amor tão espiritual, o faz com mais astúcia, tentando ver se pode sugerir primeiro algumas disposições menos favoráveis à pureza. Para discernires bem entre a amizade santa e a amizade mundana, grava na memória as regras seguintes. O mel de Heracleia é mais doce à língua que o mel vulgar, porque as abelhas o vão colher no acônito, que lhe dá esta doçura extraordinária, e a amizade mundana traz uma influência de palavras doces, langorosas, apaixonadas e cheias de adulação pela beleza, graças e vãs qualidades físicas. Mas a amizade santa tem uma linguagem simples, singela e sincera, e só louva as virtudes e dons de Deus, único fundamento em que se apoia. Quem comeu do mel maligno sente umas tonteiras de cabeça e muitas vertigens, e a amizade falsa causa um desvio e desvairamento de espírito que faz titubear a pessoa na castidade e na devoção, levando-a a olhares afetados, lânguidos e imoderados, a carícias sensuais, a suspiros desordenados, a pequenas queixas de não ser correspondida, a certas meiguices levianas, afetadas e repetidas, a galantarias e beijos e a outras particularidades e fervores inconvenientes,
presságios certos e infalíveis de iminente ruína da honestidade. Mas a amizade santa só tem olhos para o pudor, demonstrações para a pureza e sinceridade, suspiros para o céu, liberdade para o espiritual e queixas pelos interesses de Deus, que não é amado, sinais infalíveis de uma honestidade perfeita. O mel de Heracleia ofusca a vista e a amizade vã ofusca o juízo tão fortemente que já não se pode distinguir entre o bem e o mal. Aceitam-se como verdadeiras razões os pretextos menos fundamentados, teme-se a luz e amam-se as trevas. Mas a amizade santa tem olhos clarividentes, não se esconde e gosta mesmo de mostrar-se às pessoas de bem. Enfim, o mel envenenado reina nos céus. Por último, o mel envenenado deixa um grande amargor na boca. Da mesma sorte, as falsas amizades convertem-se e rematam em palavras e pedidos carnais e torpes, ou, no caso de negativa, em injúrias, calúnias, imposturas, tristezas, confusões e ciúmes, que bem depressa vão parar em brutalidades e desvarios. Mas a amizade casta é sempre igualmente honesta, cortês e amigável. Nunca se converte senão numa união de espíritos mais perfeita e mais pura, imagem viva da amizade bem-aventurada que se pratica no céu. São Gregório Nazianzeno diz que o pavão, gritando quando faz sua roda, excita sobremaneira as fêmeas que o escutam. Quando vemos um homem pavonear-se, enfeitar-se, e vir assim dizer chocarrices, xistes e palavras doces aos ouvidos de uma mulher ou de uma moça, sem intenção de justo matrimônio, sem dúvida que não é senão para arrastar alguma desonestidade. A mulher séria e honrada tapará os ouvidos para não ouvir os gritos deste pavão e a voz do encantador que a quer enfeitiçar e prender com finezas. E se ela der ouvidos, ó meu Deus, que mau prenúncio da futura perda de sua alma. Os jovens que fazem gestos, carícias e dizem palavras em que não gostariam de ser surpreendidas por seus pais, mães, maridos, esposas e confessores, mostram que isso que tratam de coisa alheia é honra, alheia à honra e à consciência. Nossa Senhora perturbou-se vendo um anjo em forma humana porque estava só, e ele lhe tecia elogios sublimados, embora celestiais. Ó Salvador do mundo, a pureza teme a um anjo em forma humana, e por que não há de a impureza temer um homem, ainda que lhe pareça em figura de anjo, quando a louva com louvores sensuais e humanos? E se já estás presas nas redes desses amores loucos, ó Deus, como te será difícil soltar-te? Põe-te diante de sua divina majestade, reconhece a sua presença e a enormidade da tua miséria, a tua fraqueza e vaidade, depois, com maior esforço de coração, se for possível, detesta esses amores começados, abjura a vã profissão que deles fizeste, renuncia a todas as promessas recebidas e, com grande e muito decidida vontade, põe prazo ao teu coração e resolve nunca mais entrar nesses jogos e diversões de amor. Se te podes afastar do objeto deles, sem restrições o aprovo, porque como os que foram mordidos pelas serpentes, não podem facilmente sarar na presença dos que noutra ocasião foram feridos pela mesma mordedura. Assim também a pessoa que está picada do amor dificilmente sarará desta paixão, enquanto estiver perto de outra que tiver sido atingida pela mesma picadura. A mudança de lugar serve sobremaneira para abrandar os ardores e inquietações, quer da dor, quer do amor. O mancebo de quem fala Santo Ambrósio no segundo livro da Penitência, tendo feito uma longa viagem, tornou-se em absoluto liberto dos loucos amores a que se entregara, e ficou de tal sorte mudado que a louca namorada, encontrando-o e dizendo-lhe: "Não me conheces? Eu sou a mesma." Ele respondeu: "Sim, mas eu não sou o mesmo." A ausência tinha operado nele esta feliz mudança. E Santo Agostinho testifica
que, para mitigar a dor que teve com a morte de seu amigo, se retirou de Tagaste, onde ele morrera, e foi para Cartago. Mas quem não pode afastar-se, que deve fazer? É preciso a todo custo cortar por toda conversa particular, por todo entretenimento secreto, por toda meiguice e requebro no olhar, por todos os sorrisos e, em geral, por toda espécie de comunicações e incentivos que podem alimentar este fogo que tão mau cheiro exala e tanto fumo despende. Quando muito, se é forçoso falar ao cúmplice, que seja apenas para declarar, por uma audaciosa e curta e severa protestação, o eterno divórcio que se jurou. Eu grito bem alto a todos que caíram nesses laços dos namoros. Cortai, despedaçai, quebrai. É preciso não perder tempo e descoser estas amizades loucas. É preciso rasgá-las e despedaçá-las. Não se hão de desatar os nós. É preciso parti-los ou cortá-los, pois, afinal de contas, esses cordões e ligaduras para nada servem. Não há razão para fazer caso de um amor que é tão contrário ao amor de Deus. Mas depois de eu ter assim quebrado os grilhões dessa infame escravidão, ainda me ficará dela algum sentimento e saudade, e as marcas e os sinais dos ferros ainda ficarão gravados em meus pés, isto é, nas minhas afeições. Não o farão, Filoteia, se conceberes tamanho ódio e aversão pelo mal, como ele merece, porque se isto for assim, nunca mais serás agitada por nenhum movimento, afora de um extremo horror por este amor infame e por tudo que dele depende, e ficarás livre de toda a afeição pelo objeto abandonado, e só com uma caridade puríssima para com Deus. Mas se pela imperfeição do teu arrependimento te ficam ainda algumas inclinações más, procura para a tua alma uma solidão mental, conforme mais acima te indiquei, e acolhe-te a ela o mais que possas, e por meio de repetidas aspirações renuncia a todas as tuas inclinações, detestas com todas as tuas forças. Lê com mais frequência do que costumas livros de devoção, confessa-te mais a miúde do que é teu costume, e comunga. Trata humilde e francamente de todas as sugestões e tentações que neste ponto te saltearem com teu diretor, e não a menos com alguma alma fiel e prudente, e não duvides de que Deus te livrará de todas as paixões, contanto que perseveres fielmente nesses exercícios. Ah, me dirás tu, mas não será ingratidão romper tão desapiedadamente com uma amizade? Oh, que ditosa é a ingratidão que nos torna agradáveis a Deus! Não podes crer-me, Filoteia. Não será ingratidão, será até um grande benefício que farás ao amante. Porque quebrando as tuas cadeias, quebrará as suas, pois vos eram comuns. E embora ele, por enquanto, não fique ciente e inteirado da sua felicidade, há de reconhecê-la sem muita tardança e convosco cantará em ação de graças. Ó Senhor, vós quebrastes as minhas cadeias, eu vos sacrificarei a hóstia de louvor e invocarei o vosso santo nome. Capítulo 21. Aviso e remédios contra as más amizades. Desde a primeira tentação que teu coração sentir, por mais leve que seja, vira-o imediatamente e completamente para outro lado, e com uma detestação oculta, mas firme, destas vaidades sensuais, eleva-te em espírito à cruz do Divino Salvador e toma sua coroa de espinhos para fazer uma cerca, como diz a Escritura, em redor do teu coração, a fim de que, como ela mesma acrescenta, as pequenas raposas não se aproximem. Guarda-te cuidadosamente de entrar em alguma combinação com o inimigo, nem digas, eu o escutarei, mas não farei nada do que me disser. Dar-lhe atenção, mas recusarei todo de coração. Ó Filoteia, arma-te nessas ocasiões com a firmeza mais sólida. Muito estreitamente ligados estão o coração e os ouvidos para se crer que aquele não seja influído pelo que estes recebem. E como é impossível deter uma torrente que se lança pelo declive de uma montanha, também não se pode impedir que aquilo que o amor fez chegar aos ouvidos não caia no coração.
Uma pessoa de honra nunca dará atenção à voz do encantador. Se acaso o escuta, ó Deus, que funestos augúrios de perversão completa do coração. A Santíssima Virgem perturbou-se à vista do anjo, porque estava só, e muito grandes eram os louvores que lhe trazia, embora viesse do céu. Ó Salvador do mundo, aquela que é a mesma pureza, teme um anjo em forma humana, e nós que somos tão impuros, não deveríamos temer um homem, embora pareça um anjo, se não dá louvores cheios de adulações vãs e sensuais? Semelhantes complacências jamais serão permitidas nem justificadas por razão alguma de boa educação ou respeito, nem mesmo se, procedendo de outra forma, te mostrares descortês e incivilizada. Lembra-te sempre que, tendo a Deus consagrado o coração e imolado o teu amor, seria uma espécie de sacrilégio tirar daí a mínima parte que fosse. Renova, no momento da tentação, o teu sacrifício por toda sorte de boas resoluções e protestos, e conservando o coração fechado, como veado no seu esconderijo, suplica a assistência de Deus, e Deus virá em teu auxílio, e o seu amor tomará o teu sob sua proteção, a fim de que permaneça intacto para ele. Capítulo 22. Outros avisos sobre a amizade. Sem uma íntima e grande cordialidade, não se pode contrair nem manter uma amizade. E como esta cordialidade é contínua, bem depressa se começam a confiar os segredos do coração. Todas as inclinações naturais passam invisivelmente de um para o outro, pelas mútuas impressões que um faz no outro e por uma troca recíproca de sentimentos e afetos. É o que acontece principalmente quando a amizade se funda numa grande estima, porque a amizade abre o coração e a estima dá entrada a tudo que se apresenta, seja bom ou mal. As abelhas vão colher o seu mel nas flores, e se estas são venenosas, chupam-lhe também o veneno. Imagem perfeita da amizade que, sem o notar, vai recebendo tanto o mal como o bem. Põe, pois, cuidadosamente em prática, Filoteia, essas palavras que, segundo a tradição, o Filho de Deus sempre repetia: sede bons cambiadores e bons conhecedores de moedas. Isto é, não recebais a moeda falsa com a verdadeira, nem o ouro aquilatado com o falso. Separai o que é precioso do que é vil e desprezível. Com efeito, ninguém existe que não tenha certas imperfeições, e por esta razão havemos de participar na amizade dos deleites do amigo? Devemos amá-lo, embora imperfeito, mas não devemos apropriar-nos de suas imperfeições, nem amá-las, porque, sendo a amizade uma associação do bem e não do mal, devemos distinguir as boas das más qualidades do amigo, como os trabalhadores do tejo separam o ouro da areia. São Gregório Nazianzeno conta que diversos amigos de São Basílio tanto estimavam e veneravam que até chegavam a imitar seus defeitos naturais e exteriores, como, por exemplo, seu modo vagaroso de falar, seu modo de andar, seu ar severo e pensativo e até o aspecto da barba. E nós vemos, na realidade, os maridos, as mulheres, os amigos, tomarem sensivelmente as imperfeições uns dos outros e os filhos dos pais, por uma certa imitação inconsciente a que a estima ou veneração os induz e conduz. Mas cada um já tem vícios de sobra e não precisa os dos outros. E a amizade não só exige nada disso, mas até quer que nos auxiliemos mutuamente a corrigir os nossos defeitos. Há de suportar-se com brandura as imperfeições do amigo, sem o reforçar ainda mais nelas pelas adulações e sem permitir que nossa alma fique contagiada por complacência. Estou falando somente das imperfeições, porque quanto aos pecados, nem mesmo aturar os devemos no amigo. É uma amizade muito fraca ou má ver o amigo perecer e não o socorrer, ou não ousar admoestá-lo um pouco sensivelmente para o salvar. A verdadeira amizade não se pode conciliar com o pecado, porque este a arruína inteiramente, como a salamandra que se diz que extingue o fogo.
Se é um pecado passageiro, a amizade o expele imediatamente por um bom conselho. Mas se se trata de um pecado habitual, ele destrói toda a amizade que só pode existir com a verdadeira virtude. Muito menos, portanto, se há de pecar por causa do amigo, o qual se tornaria nosso inimigo, se nos quisesse levar ao pecado, e bem mereceria perder a nossa amizade, se tivesse em mira perder a nossa alma. Ainda mais, um sinal certo de uma amizade falsa é o apego a uma pessoa viciosa, e seja qual for o vício, nossa amizade é sempre viciosa, pois não sendo fundada na virtude sólida, outro fundamento não pode ter, senão o prazer sensual ou algumas daquelas imperfeições, vãs e frívolas, de que já tenho falado. As sociedades e companhias de negociantes só têm aparência de amizade que se firma, não no amor das pessoas, mas no amor ganho. Enfim, eis aqui duas máximas divinas que chamam as duas colunas da vida cristã. Uma é do sábio: quem tiver temor de Deus terá também uma amizade honesta. A outra é de São Tiago: a amizade deste mundo é inimiga de Deus.